Fala pessoal do sétimo ano, tudo bem com vocês? Professor Leandro aqui. E na aula de hoje nós vamos falar a respeito da álgebra, se envolvendo um pouquinho ali com a geometria, tá bom? No capítulo que nós estamos estudando, nós estamos falando a respeito das equações do primeiro grau, tá bom? E, claro, equações possuem incógnitas, né? Possuem aquelas letras ali que muitas vezes nós não conhecemos o seu valor, né? Não sabemos quanto que elas valem. Porém, assim como em outras áreas, dentro da geometria, e nesse capítulo que nós vamos estudar aqui, propriamente dentro do cálculo de área e do cálculo de volume, a álgebra também aparece, né? Também aparece ali essas continhas que nós podemos utilizar muitas vezes as incógnitas para descobrir os valores numéricos dentro da, da geometria no contexto geral. Tudo bem? Vamos lá para a tela, ó. Vou compartilhar aqui com vocês. Ver. Assim. Beleza? Estão me vendo aí também? Espero que sim. Deixa eu pegar minha caneta. Aqui. Só trocar a cor aqui para ficar mais visível. Tá bom? Vamos lá. Beleza, então, gente. Ó, vocês estão vendo aí já os conteúdos da nossa aula, tá bom? Nós vamos começar aqui embaixo, tá? Vou falar a respeito das fórmulas de área, depois eu venho aqui para cima, falo a respeito das fórmulas para volume, e eu vou resolver com vocês 3 exercícios, tá bom? Vamos lá. Então, álgebra e o cálculo de área e volume. Para começar, gente... Opa, acho que aqui não foi... Aí, melhor assim. Vamos lá, para começar então, eu trago aqui o cálculo de área de um quadrado e de um retângulo, tá bom? Sempre que você tiver um quadrado aí, né, você já sabe que os 4 lados dele são iguais, certo? E que forma aí ângulos de 90 graus, né? Em cada um dos ladinhos desse quadrado aí, certo? Formam ângulos de 90 graus. E esses lados são iguais, olha só. Aqui vai ser um lado x, o outro lado também é x, o outro lado também é a mesma medida, e aqui também a mesma medida. Pessoal, como nós estamos representando com a mesma letra, quer dizer que o valor é o mesmo, certo? E se falando de quadrado também, vocês são espertos, vocês já sabem que o quadrado tem todos os lados iguais. Qual que é a diferença do quadrado para o retângulo mesmo? Ó, no retângulo, nós podemos ter, né, medidas diferentes, tá? Eu trouxe esse retângulo aqui para vocês e dá para você ver aí que o B ele é bem maior do que o A, não é? Esse lado B aqui, ó, bem maior do que o lado A, certo? E como que eu calculo a área de tudo isso aí, professor? Me ajuda a lembrar. Ó, no caso do quadrado, você vai multiplicar lado vezes lado, certo? E lado vezes lado ficaria assim, ó, x vezes x, não é? Só que x vezes x é a mesma coisa que x ao quadrado. Então, já vamos colocar direto aí o x ao quadrado, beleza? Aí, para o cálculo de área do retângulo, mesmo esquema. Aliás, vou dar uma curiosidade para vocês aqui, ó. O quadrado é um tipo especial de retângulo. Você sabia? O quadrado, ele é um retângulo que possui todos os lados do mesmo tamanho, com a mesma medida, tá? E o cálculo da área do retângulo é a mesma coisa. Você vai fazer lado vezes lado, tá? No caso aqui, ó, comprimento vezes a largura. Show? Vamos lá. Professor, o que tem a ver tudo isso aí, né? Como que eu vou utilizar aí dentro da minha matéria? Olha só. Primeira coisa, percebam que nós estamos utilizando as incógnitas, né? Para representar qualquer valor que pode ser utilizado aí em qualquer outro exercício, certo? Então, esse x aqui, né, do tamanho do quadrado, ele pode ser qualquer valor, tá? O A pode ser qualquer valor também, o B, qualquer valor, tá? Só que a operação que nós vamos fazer é sempre a mesma, a multiplicação, tá? Vocês já sabem como que calcular a área, mesmo sem saber aí qual que é a medida quadrada, tá bom? Essa que é a importância aí de você utilizar as incógnitas, tá bom? Aí, olha só, gente. Aqui nós temos um exemplo de utilização um pouco mais elaborada aí, certo? Ó, nós já aprendemos que para você calcular
A área de um quadrado, você multiplica lado vezes lado, não é? Tá vendo que é igual, certo? Esse lado é igual a esse outro lado aqui, certo? Só que, agora, o lado ele não é só mais uma letrinha, né? Esse lado aqui, ele não é só mais um valor, né? Agora, esse lado, ele vai ser a medida x, né? Mais essa outra medida 3 aqui, que já vale 3. Então, eu posso falar que o lado desse quadrado aqui vale x mais 3. Beleza? Tá, e o outro lado do quadrado aqui, ó, mesma coisa, né? Ó. Vai pegar essa medida aqui, x, que eu não conheço ainda, mais essa outra medida aqui, que é 3. Beleza? Tá. Aí, olha só, agora que você já sabe aí como que faz o cálculo da área de um quadrado, você já poderia direto fazer o seguinte, ó. A área desse quadrado aqui vai ser igual a x mais 3 ao quadrado. Não é verdade? Né? Você já sabe que a área de quadrado, né? Você pega a medida de um dos lados, né? Que vai ser igual à medida do outro, e eleva ao quadrado. Simples assim, né? Utilizando essa formulazinha que nós vimos aqui em cima. Ok? Beleza. Mas deixa eu mostrar um outro jeito, talvez, de fazer. Ó, assim você já sabe fazer, beleza? E uma outra forma seria o seguinte, ó. Vamos representar cada um desses quadrados aqui. O primeiro aqui, ó, esse maior, né, vai ser o A1, tá bom? E o segundo aqui, ó, que vale 3 e o outro ladinho que vale x, né, vai ser o A2, tá bom? E o outro aqui, ó, A3, né, todo esse quadradinho aqui, ó, vai ser o A3. Todo esse quadradinho aqui vai ser o A4, tá? E para eu calcular a área de todo esse quadradão aqui, né? Eu vou somar todos eles. Então, eu vou fazer aqui, ó, A1 mais A2, mais A3, mais A4, certo? Mas qual que é a medida de cada um desses quadrados aí? Olha só o A1. Vamos observar o A1 aqui. Um dos lados do A1 vale x, o outro vale x também. Então, x ao quadrado. Já é a área dele, tá bom? O segundo aqui, ó, é um retângulo, né? Então, você vai pegar um dos lados vezes o outro, certo? Então, 3 vezes x, tá bom? Esse lado aqui também é x. 3 vezes x dá 3x, tá bom? Perceberam que está um embaixo do outro aqui, né? Ó, a área do A2 está abaixo do A2. A área do A3, mesma coisa, ó. Temos uma medida aqui 3 e a outra medida aqui em cima, ó, que é x. 3 vezes x, 3x. Está abaixo aqui, né? Abaixo do A3. E, por último, nós temos o A4, né? Que ele tem a medida 3, aqui, ó. Opa, passou um pouquinho. 3, e aqui em cima também 3, né? 3 vezes 3 dá 9. Então, ó, para eu calcular, então, a área de todo esse quadrado aqui, né? Vamos supor que lá no exercício pede o seguinte. Escreva uma equação do primeiro grau que seja correspondente à área desse quadrado. Você poderia escrever essa equaçãozinha aqui, ó. Certo? Por quê? Se você somar todos esses quadrados aqui, né, todos esses retângulos, automaticamente você tem a área do quadrado todo. Professor, mas não deu ainda a resposta, não tem uma resposta aí, tá? E, na verdade, a resposta é justamente essa equação, tá? Você não precisa, nesse caso aqui, saber quanto exatamente que vai dar, vai depender do x, mas você já sabe qual equação você utilizaria para responder, né, para conseguir encontrar a área deste quadrado. Beleza? Vamos lá, gente. Dando sequência, então, eu quero falar com vocês também a respeito de volume, tá? Primeiro, como que eu calculo o volume de um cubo? Olha só, gente. O volume de um cubo, como todos os lados são iguais, certo? Todas as arestas dele vai ser igual. Então, automaticamente, né? É só eu multiplicar os três, certo? X vezes x vezes x. E x vezes x é a mesma coisa que x ao cubo, ou x elevado à terceira potência, tá bom? Esse aqui é a formulazinha para encontrar o volume de um cubo. Tá.
O bloco retangular, ele, para você determinar quanto vale o seu volume, você também multiplica cada uma das suas dimensões, tá? Comprimento vezes a largura vezes a altura, tá bom? A vezes B vezes C, tá bom? Cada uma dessas letras aqui poderia representar um valor qualquer, né? Vamos supor aqui, ó, 3, o B vale 2 e o C vale 4. Aí, qual que é o volume desse bloco aí? Vai fazer, ó, 3, né, que é o A, vezes o B, que agora é 2, vezes o C, que é 3. Melhor, que é 4, né? E aí, 3 vezes 2 dá 6, 6 vezes 4, 24. Beleza? Essa aqui seria a formulazinha utilizada para descobrir o volume, tá? Mas, vamos supor aí que o seu exercício está pedindo, ó, de acordo com essas medidas aqui do bloco retangular, determine aí uma equação, né, uma equação do primeiro grau, que represente o volume. Olha só o que você vai fazer. Ó. Você vai dizer que o volume é igual à multiplicação de cada um desses termos. Então, você vai fazer isso aqui, ó, 3A, né, que é essa medida aqui, vezes 2A, que é essa outra medida, vezes o A, que é a altura. Beleza? E ó, na multiplicação de termos que possuem aí a mesma incógnita, né? Você multiplica os valores, né? 3 vezes 2 vezes 1, dá 6. E você vai multiplicar também as incógnitas. A vezes A ao quadrado. A ao quadrado vezes A dá A ao cubo. Bom, mesma coisa que ele já trouxe aqui pra gente. Tranquilo? Pessoal, talvez não tenha ficado muito claro ainda. Eu sei, é uma coisa nova aí para vocês, né? É uma aplicação da álgebra dentro da geometria, mas é muito importante que vocês já tenham esse primeiro contato aqui, tá? Com isso. E eu gostaria de resolver alguns exercícios com vocês, tá bom? Esses exercícios que nós vamos resolver será o exercício 2, o 3 e o 5. Deixa eu confirmar aqui em qual página eles estão. Eles estão na página 111, tá? Então, eu vou pedir para você, olha só, vou pedir para você agora, dar um pause nesse vídeo, tá? Dá um pause aí no vídeo, e daí você vai pegar a sua apostila, vai lá na página 111, e daí você vai resolver os exercícios 2, 3 e o exercício 5, tá? Depois você volta aqui para esse vídeo, né? E daí nós vamos corrigir ele, beleza? Dá um pause aí. Pausou? Fez os 3 exercícios? Espero que sim, tá. Agora, então, vamos corrigir esses exercícios aí, tá bom? É muito importante que você faça os exercícios antes da correção, porque assim você consegue fixar melhor os conteúdos, tá bom? Vamos lá, gente. Deixa eu compartilhar de novo aqui com vocês. Beleza. Vamos lá, então. Exercício número 2 fala o seguinte. Um projeto de instalação de uma piscina em um jardim prevê que ela ocupe uma região quadrada de medida x de lado, sobrando 2 metros em uma das dimensões e 3 metros na outra dimensão, como mostra a figura de medidas dadas em metros. Calcule a expressão simplificada. Então, ó, nossa resposta vai ser uma expressão simplificada que indica a área em metros quadrados de toda essa região. Então, vai ser a região que pega tanto a piscina, né, que está aqui em azulzinho, ó, tanto a piscina, quanto a área verde aqui, né, quanto a grama. Ok? Beleza. Vamos lembrar aí como que nós fazemos para calcular a área de um retângulo, certo? Ó, a área de um retângulo, vou colocar aqui, a área é igual a um dos lados, certo? Ó, quanto que vale esse lado aqui mesmo? Ó, vale 2, né? Mais essa outra medida aqui que eu não conheço, que é x, tá bom? E nós vamos multiplicar pelo outro lado aqui, ó. Esse outro lado vale x mais 3. Beleza? Tá, professor, mas e agora para fazer essa continha aí?
Ó, é muito simples, tá? Você repete o Azinho, repete o A de área, tá? E você vai fazer o seguinte aqui comigo, ó. Vai mudar a cor. Você vai fazer, ó, 2 vezes x, beleza? 2 vezes x dá 2x. Agora você vai fazer o mesmo 2, tá? Só que você vai fazer ele vezes 3. 2 vezes 3 dá 6. Positivo. Tá bom? Próximo. Agora, ó, vou trocar a cor, né? Nós já fizemos as duas continhas com o 2. Agora vamos fazer as duas continhas aqui com o x. X vezes x dá x ao quadrado. Beleza? E x vezes 3 dá 3x. Ok? Beleza? Até aqui? Tá. Agora, olha só. Nós vamos colocar primeiro aqui o x ao quadrado, tá bom? Mostrando que essa aqui é uma equaçãozinha do segundo grau, tá? Agora, olha só. Nós temos dois termos que possuem o x como incógnita, tá bom? E ó, o expoente é o mesmo, é 1, né? Como não aparece nada, é 1. Então, ó, nós vamos repetir o x, tá? Repete o x aqui. E nós vamos somar quem está na frente. 2 mais 3 dá 5, beleza? E quem sobrou aqui foi o 6. Mais 6. Fechou? Pessoal, é isso aqui, ó. Essa aqui é a resposta da número 2. Beleza? Show? Tá bom. Agora, ó, continuando então, vamos responder agora a número 3. As medidas do comprimento e da largura de um retângulo são dadas pela expressão 3x e 5y. Calcule a expressão que indica a área dessa figura. Então, eu vou desenhar aqui para vocês, ó, um retângulo. Ok? Desenho um retângulo. E uma das medidas dele é 3x. E a outra é 5y. Pergunta, calcule a expressão que indica a área dessa figura. Muito simples, gente. Olha só. A área é igual, né? Comprimento, 5y, vezes a largura ali, 3x. Beleza? Agora, fazendo isso aí, gente, ó, igual a 5 vezes 3 dá 15. E y vezes x dá yx mesmo. Beleza? Fechou. Era só isso mesmo, esse exercício 3. Próximo. Agora o exercício número 5. A figura mostra as medidas das 3 dimensões que um reservatório em forma de bloco retangular deve ter. Elas têm como referência certa variável y, tá bom? Tá falando aí, ó, que o y tá aparecendo nas medidas. Beleza? Ó, ó o y aí nas 3 medidas. Determine a expressão, estou novamente pedindo a expressão simplificada, que indique o volume do sólido representado na figura. Beleza. Como que nós calculamos o volume mesmo? Ó, volume é igual. Ó, você vai multiplicar as 3 dimensões, certo? Então você vai fazer aí, ó, 7y, que é essa dimensão que está aqui embaixo, tá bom? Vezes essa outra aqui, ó, que é 4y, vezes ainda os 5 meios y. Beleza? E aí, ó, para multiplicar tudo isso aí, você vai fazer o seguinte, ó. Você vai multiplicar todos os numeradores, tá? Então, por exemplo, aqui, ó. Você vai fazer aqui, ó, 7 vezes 4 vezes 5. 7 vezes 4 dá 28, né? 28. 28 vezes 5 vai dar... Deixa eu trocar a cor aqui. Vamos lá. 28 vezes 5. Se quiser, dá para fazer no cantinho aqui, ó. Vamos lá. Nem todo mundo vai saber 28 vezes 5, né? 28 vezes 5 é o seguinte, ó. 5 vezes 8 dá 40. E 5 vezes 2 dá 10. Mais o 4 lá de cima, 14. Então, 140. Agora, ó, y vezes y dá y ao quadrado. Y ao quadrado, vocês lembram o que é o y ao quadrado, né? Ó, vou fazer aqui. Y vezes y dá y ao quadrado. Agora você vai fazer ó, y ao quadrado vezes o outro y que está aqui, tá? Isso aqui dá y ao
cubo, coloca ele aqui, tá? E o 2, ó, como os outros denominadores são 1, né? Então, 1 vezes 1 dá 1, 1 vezes 2 dá 2. Beleza? Só que a expressão simplificada, né? Vamos simplificar essa fração aí. Ó, 140 dividido por 2 dá 70y ao cubo. Fechou? Fechou? Então tá bom. Vamos lá. Acabou então, né? Eu vou até deixar disponível também esse quadro que nós fizemos hoje aqui. Eu vou deixar disponível lá no blog para vocês, tá? Eu espero que tenha ficado claro para todo mundo. Eu sei que é um conteúdo novo. Eu não estou falando isso para botar medo em ninguém, porque ele é muito simples, tá? Mas, às vezes, quando é alguma coisa nova, às vezes a gente tem um pouquinho de dificuldade e isso é normal. Tá bom? Fechou, então. Nós nos vemos aí na próxima aula e até logo. Valeu!